Olá, gente, boa tarde. Agora sim eu iniciei a gravação, tá? Programa de gravação aqui rolando, então essa aula vai estar disponível para vocês para reassistirem, reverem e, caso alguém não consiga estar aqui no horário de aula, pode ver aqui em seguida, tá legal? Quando esse link estiver disponível, ele vai estar no Google Sala de Aula de vocês, tá? Então, deixa eu só explicar uma coisinha antes de começar a aula. O Rodrigo me passou, agora eu tenho muito mais alunos aqui comigo. Então, só dar uma explicada para a galera que está chegando agora, principalmente. Essa daqui é a minha 5ª semana consecutiva trabalhando geometria analítica. Teoricamente, eu já fechei o conteúdo de analítica para EAR, tá? Para EAR, eu fechei na minha última aula. E eu deixei combinado com eles que hoje eu ia fazer eu ia pegar alguns temas, alguns assuntos que não costumam cair muito, são pouquíssimas questões que caem na prova, mas só para poder fechar esse assunto com vocês. Então, nesse slide aqui, não tem nenhuma questão fora da EA. Tá? Só que, a partir da próxima semana, quando for iniciar geometria espacial aqui nas aulas de segunda-feira, a galera da Oficiais já iniciou a ver geometria espacial, então o começo vocês já vão ter visto. Mas qual vai ser a ideia? Eu vou sempre colocar no meu slide tanto questões da prova de sargento quanto questões de provas de oficiais. Tá? A teoria em si, ela é a mesma. O que muda é o direcionamento das questões. Tudo bem? Então, eu sempre vou passar cada um 2 direcionamentos. Até porque vocês são livres para fazer qualquer prova. A galera da SpaceX pode querer fazer a prova da IAR, por exemplo. Né? Então, eu mostro cada direcionamento, coloco questões de todos os concursos, mostro como cai em um, como cai em outro, e eu sempre vou tentar avisar o seguinte: se eu resolver uma questão da SpaceX, eu vou falar, olha, isso aqui costuma cair assim em tal prova, mas não cai em tal prova. Eu resolvo uma da IAR, eu vou avisar. Essa da IAR é comum, sempre cai, em tal prova não costuma cair. Tá? Como eu conheço bastante as provas, eu consigo falar isso com alguma tranquilidade. Aí eu vou ter que ser ilustrativo aqui com questões para todo mundo ver como cai. No fim das contas, a teoria é a mesma. Nenhuma questão a pessoa perde por aprender. Mesmo que na prova dele não caia naquele formato, cai aquele conteúdo. Certo? Então, a gente vai se ajustando, vai trabalhando aqui bonitinho e qualquer dúvida ou problema, vocês comuniquem que a gente tenta organizar aqui. Para essa aula aqui, eu vou tentar mostrar qual foi o meu objetivo com vocês. Ó. Aqui eu tenho esses 2 tópicos, que é o tópico de distância de um ponto até a reta e... Deixa eu botar aqui em cima aqui. Distância de um ponto à reta e equação da circunferência geral. Eu já falei de reta, já falei de circunferência. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui o que na prova da EAR especificamente, esse assunto cai muito pouco, tipo assim, em 20 anos de prova, tu encontra, sei lá, 6, 7 questões, tá? Só que como a teoria ainda é de analítica, eu acho que vale a pena falar, mesmo que seja num apêndice. Isso aqui é o final, depois da minha teoria com vocês. Então, olha só. Distância de ponto à reta. Qual é a ideia aqui? A ideia é a seguinte, ó. Imagina que eu tenho aqui, olha, um plano carteiro. Calma aí, só um instantinho. Eu não quero isso aqui, não. Deixa eu trocar de cor aqui. Digamos que eu tenho aqui, olha, um plano cartesiano, tá? Certo? E nesse plano cartesiano, aí sim, eu tenho 2 coisinhas. Eu tenho uma reta passando em algum lugar. E eu tenho um ponto aqui em cima. E a questão, ou o problema, ele quer a distância desse ponto até essa reta, tá? Qual é a distância dentro dessa reta? A gente já viu distância de um ponto a outro, né? Eu tenho 2 pontos, aí eu calculo a distância usando aquela formulazinha de distância. Só que aqui é a distância de um ponto até a reta. Aí algum aluno pode falar, ué, professor, é só você pegar um ponto da reta e fazer a distância. Escolhe um ponto e faz a distância. Isso está incompleto, não vai dar o gabarito correto. Por quê? Por definição, distância seria
o menor comprimento entre os dois objetos. Então, esse que eu coloquei aqui não seria a resposta, tá? É uma distância, mas não é a distância do ponto até a reta. A distância correta seria isso daqui, ó. Seria uma distância aonde forma 90 graus. Isso daqui que é a distância. Essa linha pontilhada vermelha que eu coloquei aqui, infelizmente, ela é maior do que a distância do ponto até a reta, tá? Então, não é esse o que eu vou usar. Certo? Tem que ser isso daqui. Então, a distância é a menor possível, cara. Tem que ser a menor possível. É o mesmo exemplo que eu uso quando eu dou aula de geometria plana e eu falo sobre distância, a altura de um triângulo, por exemplo, tá? Imagina aqui o seguinte. Aqui está uma pessoa. Uma pessoa. Aí eu quero calcular a altura dela. Como é que eu faço? A trena ou a régua, ou o que eu for usar para medir a altura, tem que fazer assim, ó. Tem que formar 90 graus aqui com o solo. Essa daqui que é a minha altura. Sabe por quê? Se não tivesse essa regra, eu poderia pegar uma trena ou uma fita métrica, colocar aqui na ponta da pessoa, esticar assim, e falar, olha fulano, tu tem 3 metros. Sabe? Então eu não posso pegar a distância para qualquer ponto, para qualquer direção. Tem que ser de uma forma que tenha 90 graus aqui, tá? Então, se eu não souber nada sobre distância de ponto até reta, eu vou ter um pequeno problema para calcular isso daqui. Por quê? Porque a minha alternativa seria encontrar a reta perpendicular que passa pelo ponto T e calcular essa distância aqui, olha. Encontrar esse pontinho aqui e fazer a distância de P até Q. Isso aqui dá muito trabalho, dá muito trabalho. Então, existe uma expressão para poder calcular isso daqui, tá? Essa expressão vai estar aqui do lado. Ela parece monstruosa, mas a princípio, mas assim, ela é bem tranquila. Eu vou explicar aqui o porquê, tá? Então, olha só. Eu tenho que ter a equação da minha reta na forma geral, tá? Tem que estar na forma geral, não é na forma reduzida. Não pode ser assim, olha. Y é igual a ax mais b. Não pode ser assim, tá? Tem que ser de uma maneira que fique igual a zero. Aí você vai e fala, professor, mas como é que eu pego essa e transformo na outra? Ué, joga o y pro outro lado, pô. Aí vai ficar assim, ó. Opa, é menos, né? Menos y. Pronto, joga ele pro outro lado. Tem que estar igual a zero, tá? A minha reta tem que estar igual a zero. Se eu tiver a minha reta aqui igual a zero, ax mais by mais c igual a zero, eu consigo usar essa expressão aqui para ter distância. E aqui eu tenho um ponto P. Um ponto... Tá errado isso aqui. Não é mais. É vírgula. Deixa eu alterar aqui. Desculpem. Tá? Não é mais, é vírgula. Isso aqui é um ponto, isso aqui é uma coordenada de ponto, tá? A distância se calcula assim. Aí quando você olha para cá, parece assustador, mas eu vou explicar isso aqui de uma maneira muito tranquila, tá? Então aqui, olha, tem um exemplo. Qual é a distância do ponto P até essa reta aqui, olha? 3x mais 4y mais 2 igual a zero. Tá? Eu quero a distância. A distância do ponto P até a reta R, tá? Então, olha para cá. A distância vai ser assim, ó. Você aqui em cima, na parte de cima, você coloca a sua própria reta. Coloca a sua própria reta, tá? Tem que colocar em módulo, sabe por quê? Porque eu estou falando de distância. Então, se por um acaso o resultado sair negativo, não existe distância negativa. Concorda? Então a gente coloca módulo. Se você esquecer de colocar o módulo, é só lembrar. Se por um acaso aqui fica negativo, só deixar positivo que está tudo certinho, tá? Você vai escrever a tua reta normal, certo? E aqui embaixo vai ser como se fosse teorema de Pitágoras, como se fosse distância de ponta reta, só que você vai usar os valores que acompanham x e y, né? Vai ficar assim, olha,
x e y. O valor acompanha o x e o valor acompanha o y. É isso daqui. Tu vai fazer isso aqui. Só. Então, isso é a expressão usando a reta. A reta é essa. Tá aqui. Qualquer ponto, se eu for comparar com essa reta, a expressão é essa daqui. E agora, eu quero saber a distância desse ponto aqui específico, desse. O que eu faço? É só pegar, tu sabe que esse aqui ponto, ó, o primeiro é x e o segundo é y. Pega esses valores e coloca no lugar de x e y. É só isso, tá? Então, o que você vai fazer? Tu vai simplesmente apagar o x, apagar o y, e no lugar de x e y, colocar o ponto que você quer descobrir, tá? Então, olha, aqui, ó, vai ficar vezes 2 e aqui vezes 3. Só isso. É só pegar o ponto, colocar na reta e dividir por isso daqui. Se você faz isso, você resolve e você encontra a distância do ponto até a reta. Tá? Então, ó, deixa eu pegar aqui a cor vermelha que eu estava usando. 3 vezes 2 é 6. 4 vezes 3 é 12. E aqui embaixo. Aqui vai dar raiz quadrada de 9 mais 16. Certo? Agora aqui, olha, 6 com 12, 18, mais 2, 20. Aqui é 20. E aqui embaixo, olha, é raiz de 25. Olha que bonito. Isso aqui é 20 dividido para 5, que dá 4. Então, a distância desse ponto P até a reta R é 4. Se eu desenhar aqui o plano cartesiano, eu vou encontrar o 4 como solução. Tá? Então, essa que é a ideia. Eu vou até voltar aqui, olha, para vocês verem de novo. Então, olha para cá. Como é que é a minha equação? AX, BY, C. Olha o que está aqui. AX, BY e C. Tá? A diferença é que no lugar de x e y, eu vou colocar o meu ponto. Só. Eu vou colocar o meu ponto dentro da reta. E aqui embaixo, olha, o que vai estar aqui embaixo é o do A e o do B, tá? É quem acompanha o x e quem acompanha o y. Só isso. Então, essa daqui que é a minha expressão. É a minha expressão que é a distância do ponto até a reta. Certo? Então, aqui no slide, eu trouxe duas questões, tá? Duas da EA. Essa aqui é de 2016, a outra eu não lembro, acho que é 2014. Acho que é algo do tipo. Aonde eu quero usar o que eu acabei de explicar. Só isso. Então, o que eu vou fazer? A primeira eu vou resolver direto e a segunda eu marco um tempinho e vocês tentam fazer. Tá certo? Então, eu vou resolver aqui uma da EA para vocês verem. É exatamente igual o que eu expliquei. Tá? Exatamente igual. Dada a reta R e o ponto P, qual é a distância de P até R? Distância, o que você faz? Escreve a sua equação. Está aqui. Coloca dentro do módulo, para caso ficar negativo, virar positivo depois. Agora aqui embaixo, é uma raiz, aonde você vai usar o do x e o do y. Então vai ficar 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Ah, professor, se eu colocar só o 3 ao quadrado, não faz diferença, porque como vai estar ao quadrado, ele vai ficar positivo de qualquer jeito, certo? E agora, essa daqui é a expressão da reta. Agora eu vou usar o ponto. O ponto é o ponto 5, 6. X igual a 5 e o y igual a 6. Eu só vou apagar aqui, olha, o x e vou apagar o y. E vou usar os valores que eu acabei de receber. Tá? No caso do x é 5 e no caso do y é 6. Só isso. Então, olha, aqui do lado, vou manter aqui o meu módulo. 2 vezes 5 é 10. Menos 3 vezes 6 é menos 18. Mais 5. Olha, esse aqui vai dar negativo. Agora aqui embaixo, raiz quadrada, 4 mais 9. Então, olha, a minha distância vai ser
10 menos 18 dá 8 negativo. 8 negativo mais 5 dá 3 negativo. Então isso aqui, olha, é módulo de 3 negativo dividido por raiz de 13. Né? Então isso aqui, olha, é 3 sobre raiz de 13. Não tem essa opção, óbvio que não vai ter, porque não está racionalizado. Eu tenho que tirar essa raiz aqui de baixo. Então o que eu faço? Como uma raiz simples, né? É só raiz pura, mais nada, raiz quadrada, eu só vou multiplicar em cima e embaixo pela mesma raiz, porque assim eu faço a raiz aparecer. Então, ó, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 13. Tá aqui. Aí a minha conta, olha, já vai se desenhar para o gabarito. Isso aqui, olha, é 3 raiz de 13. E aqui embaixo, raiz de 13 vezes raiz de 13 vai dar raiz de 13 ao quadrado, vai dar o 13 sozinho. Então, olha, 3 raiz de 13 dividido para 13. Tá aqui o gabarito, letra D. Tá? Essa é a maneira mais rápida e mais fácil de fazer. Tá? Tentar construir a reta, desenhar o ponto, encontrar a distância desenhando a figura, vai dar muito trabalho, vai ficar exaustivo, e essa expressão calcula de uma vez só isso. Entende? Só que isso aqui tem poucas questões, por isso que eu peguei para fazer no finalzinho. Eu não queria que elas ficassem naquela semana de aula onde tudo ali caía muito. Na prova da EA, isso aqui cai bem pouco. Tá? Então, vamos para o segundo, 2013, errei o ano dela. Tá aí, olha, tá aí o meu ponto, tá aí a equação da reta, e eu vou marcar para vocês 4 minutinhos, eu acho que é o suficiente. Tá? Tentem fazer essa questão, que quando o tempo passar, eu chamo vocês aqui para poder corrigir, tá? Podem fazer. Vamos lá, galera. Tempo encerrado aqui. Eu acredito que ninguém tenha tido dificuldade, né? A questão ela não é tão difícil, ela é bem tranquila, tá? É só usar um conceito e, como eu acabei de falar dele, ele está fresco na cabeça, tá? O problema é, essa expressão de distância de ponta e reta, ela só serve para isso, tá? Então, uma pessoa que fica um tempo sem ver e na prova cai essa questão, ele pode não lembrar. Então, isso daqui, se for um concurso que costuma cair bastante, é bom ter na cabeça. Mas esse tema em especial, ele não cai com tanta frequência não, tá? Então, se entender qual é a mecânica disso daqui, eu acho que é o suficiente para, se cair numa prova algo similar, conseguir fazer, tá? Então, por isso que eu faço questão de falar de como que funciona a mecânica. É pegar a reta e colocar o ponto dentro. Eu não estou tentando mostrar para decorar a fórmula. Pega a reta e coloca o ponto dentro. É basicamente isso, tá? Então, aqui, a distância vai ser, pega a reta, aí a reta vai ser, olha, 2x. Eu faço até questão, cara, de desenhar e apagar as letras toda vez. Mas é para ficar bem claro que eu estou pegando a reta e colocando o ponto dentro dela. Aí aqui é uma raiz quadrada, aí tu pega os valores que estão no x e no y. Então, olha, é 2 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Certo? Agora que eu tenho isso daqui, o que eu faço? Eu vou colocar o ponto dentro dessa expressão. O ponto só entra no final. O ponto só entra no final. Eu falo isso com muita... Como é que pode dizer assim? Eu falo isso com muita repetição, porque tem aluno que confunde e coloca dentro da raiz o ponto. Ele coloca aqui 3 ao quadrado e 1 ao quadrado. Entende? Ele esquece que não é o ponto, é a reta que tem que ficar aqui embaixo. Então, o ponto só entra no final. Quando a expressão está toda pronta, aí sim, tu coloca o ponto. Ô, pessoal, seu microfone não tá saindo som, não. Eu sou um idiota, obrigado, cara. Eu vou... Caraca, tá, beleza. Eu vou... Cara, por isso que eu perguntei, alguém tem alguma dúvida? Conseguiram fazer? Se tem dificuldade? Todo mundo quieto. É eu que tô mudo, né? Ah, então beleza. Agora eu nem lembro mais o que eu falei com vocês. Vou tentar falar de novo, tá? Desculpe, eu esqueci aquele de ligar.
Ué, alguém entrou agora? Deixa eu ver. Eu tava escrevendo sozinho o negócio, né, cara? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Desculpem, galera. Desculpem. Bom, vamos lá. De novo. Tempo encerrado. Eu vou resolver aqui agora a questão. E o que eu disse enquanto o meu microfone estava desligado é o seguinte. Esse tema aqui, ele é um tema que ele não costuma aparecer muito em nenhum tipo de concurso. Não é um tema que você vai encontrar uma gama de questões muito grande, tá? Então, eu sempre tento não tentar passar o seguinte, decorem a fórmula. Por quê? Se você tentar decorar uma fórmula e for para uma prova, e tu ficar muito tempo sem ver, dificilmente você vai conseguir aplicar ela, porque essa fórmula é muito específica. Só serve para distância de ponto e reta. Tu não usa ela mais para lugar nenhum, tá? Então, em vez de tentar falar o seguinte, decorem a fórmula, eu tento mostrar como que ela funciona. Porque na prova eu acho que isso vai ser bastante, tá? Que isso significa? Eu não falo decorem a fórmula, eu falo peguem o ponto e coloquem o ponto aqui dentro, tá? Peguem esse ponto e coloquem dentro da equação da reta. Então, na hora de montar a equação da reta, fica assim, olha, a distância vai ser, você escreve a equação da reta. 2x menos 2y mais 2 e coloca entre módulo para, se caso ficar negativo, igual a última, você escrever positivo. E aqui embaixo, olha, vai ficar o valor que está aqui no x e o valor que está aqui no y. Ou seja, 2 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Tá? E agora, depois que eu monto a expressão inteira, eu pego o ponto e coloco aqui dentro. É porque tem aluno que se confunde e essa parte da raiz, por exemplo, ele acha que dentro da raiz fica o ponto, sabe? Fica 3 ao quadrado e fica 1 ao quadrado. Ele esquece. O ponto é o último passo. Depois que eu monto a expressão inteira, aí você pega o ponto e coloca aqui dentro. Cara, eu faço questão de apagar a letrinha. Eu apago a letra toda hora. Para poder ficar bem claro que eu monto a expressão inteira usando a reta. Eu só vou usar o ponto agora. Tá? Então, ó, é só colocar o ponto aqui. Eu acredito que ninguém tenha tido problema. Todo mundo deve ter conseguido fazer isso aqui. Olha, esse aqui é o x. E esse aqui é o y. Tá? E agora resolve isso daqui. Vai dar um valor. Tem que dar uma das alternativas. Como é uma conta que envolve raiz, é muito comum dar um número irracional. Né? Mas faz parte. E a gente faz mesmo assim. 2 vezes 3 é 6. Menos 2 vezes 1 é menos 2. E aqui é um mais 2. E agora aqui embaixo. 2 ao quadrado é 4. Mais 4. Certo? Então, isso daqui vai dar o seguinte, ó. O menos 2 mais 2, tu corta um com o outro. Certo? Aqui não tem nem o que discutir. Aqui tu vai simplesmente, ó, cortar o menos 2 com mais 2. Então vai sobrar o 6. Então isso aqui vai sobrar 6 raiz de 8. O problema é que quando tu olha para lá, não tem essa opção, né? Não tem 6 sobre raiz de 8. Por quê? 2 pontos. Primeiro, o número está com um denominador irracional. E segundo, raiz de 8 não é a maneira mais simples de escrever essa raiz. Tá? Então, a primeira coisa que eu faço é simplificar essa raizinha aqui. Raiz de 8, eu vou botar outra cor, para não ficar bagunçado aqui. Tá? Então, olha só. Raiz de 8 é a mesma coisa que 2 vezes raiz de 4. É 2 vezes 4, né? Raiz de 8 é 2 vezes 4. Por que eu separei assim? Porque 4 tem raiz exata. Então isso aqui seria raiz de 2 vezes raiz de 4. Aí eu consigo saber. Opa, então quer dizer que raiz de 8 é exatamente igual a 2 raiz de 2. Tá?
Eu consigo usar isso basicamente em qualquer tipo de raiz que não é exata e eu queira simplificar. Por exemplo, o raiz de 50, isso aqui é igual a 2 vezes 25. E o 25 tem raiz exata. Isso aqui é 5 raiz de 2. Tá? Aí eu posso simplificar minhas raízes sempre que eu quiser. Então, eu já sei quanto que vale o raiz de 8. Deixa eu apagar aqui. Já sei quanto vale o raiz de 8. O raiz de 8, ele vale 2 raiz de 2. Então, isso aqui, tu simplifica 3 sobre raiz de 2. Agora sim, eu posso racionalizar. Então, essa questão aqui, ela é engraçada, que a parte mais complicada nem é a expressão de distância. É resolver esse resultado aqui. Ó. Pronto, acabou a questão. E chegamos finalmente ao gabarito. 3 raiz de 2 sobre 2. Tá aqui, ó. E tá feito, tá resolvido. E a gente chegou no gabarito bonitinho. Tá? Vocês viram que a parte de distância é igual. Se eu trocar o ponto, escolher outro ponto, eu só vou alterar essa parte verde aqui, ó. Quer ver? Ó? Calma aí. Eu tenho um negocinho aqui que eu nunca usei. Ah, eu tenho um negocinho que brilha. Ó, então, se eu trocar esse ponto aqui, o ponto 3, 1, e colocar outro ponto, tipo, eu quero a mesma reta, mas eu vou trocar o ponto. Só essa parte verde que você vai mudar. A expressão inteira continua igual. Porque essa expressão inteira pertence à reta. Então é só o ponto que você muda. Ah, o ponto é o ponto 5, 8. Então apago o 3, boto 5, apago 1, coloco 8. Só isso. Então a reta é o que manda na expressão. O ponto, tu só substitui. Tá? E tá resolvido, tá feito. E a gente pode agora avançar para o outro assunto que eu separei também para a aula de hoje. Tá? Esse outro assunto eu vou depender de um pouquinho mais de revisão. E eu coloquei tudo aqui bonitinho. Certo? Antes de falar dele, eu quero revisar um pouquinho de trinômio quadrado perfeito. Esse aqui, ninguém tem dificuldade, tá? Porque quando o aluno olha para cá, cara, a mente dele já começa a cantar sozinha a musiquinha, sabe? Ah, é primeiro ao quadrado, 2 vezes primeiro pelo segundo e o mais segundo ao quadrado, tá? Por favor, não façam ao quadrado mais b ao quadrado e esqueçam desse carinha aqui do meio aqui, tá? Porque isso aqui, a ideia é essa. E você faz toda a distributiva. Esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Então, o A vezes A vai dar ao quadrado, o A vezes B vai dar AB, o B vezes A vai dar de novo AB, e o B vezes B vai dar B ao quadrado. Pronto. Então, isso aqui é ao quadrado, 2 vezes AB, mais b ao quadrado. Então, isso aqui a gente sabe. Mas a gente esquece que pode fazer o contrário. Se o a mais b ao quadrado vira a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, então, essa expressão aqui, caso eu queira, pode ser escrita assim. Ó. Eu consigo fazer o caminho inverso. Tá? E é isso que é o importante para a aula. É isso que a gente quer. Tá? Então, eu vou brincar um pouquinho em cima disso daqui, antes de falar do próximo assunto. Como se faz? Aqui eu tenho um trinômio. O nome é trinômio porque tem 3 termos. E eu quero escrever isso aqui dessa forma. Ó. Eu quero escrever dessa forma aqui. Ó. Certo? Então, qual é a ideia? A ideia é o seguinte. Eu sei que aqui dentro vai ficar um cara mais outro cara elevado ao quadrado. Eu sei disso. Eu só não sei quem são esses caras aqui, tá? Mas eu sei que isso daqui, olha, é o primeiro ao quadrado, 2 vezes primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Então agora eu vou querer descobrir quem são os valores que eu vou colocar ali dentro. Olha só. Que número elevado ao quadrado vira x ao quadrado? O x. Que número elevado ao quadrado vira 9? O 3. Então, aqui no meio, tem que ser 2 vezes o x vezes o 3. Tá?
Então, essa expressão tem que ser igual a essa expressãozinha aqui. Então, vamos ver, olha, x ao quadrado, 2 vezes x vezes 3 dá 6x, tá certinho, e 3 ao quadrado é 9. Então, essa expressão aqui é a mesma coisa que x mais 3 ao quadrado. O x é esse aqui é o primeiro elemento, e o 3 é esse aqui, é o segundo elemento. Tá? Então, olha, quando eu tenho x mais 3 elevado ao quadrado, e eu for resolver isso daqui, vai dar o primeiro ao quadrado, 2 vezes primeiro pelo segundo, mais segundo ao quadrado. Então, eu consigo pegar esse trinômio e transformar nisso daqui. Mas tem que tomar cuidado, porque pode ter aluno querendo fazer assim no automático. Ó. Ih, professor, então é mole, né? É só fazer o seguinte, ó. Qual é o cara que ao quadrado vira esse aqui? Calma aí, tá muito colado. Eu preciso de mais espaço. Tá? Desculpem, tá? Eu precisava de mais espaço ali, tava muito colado. Então, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Não é isso que eu quero. Tem aluno que pode querer fazer assim, ó. Professor, qual é o cara que ao quadrado vira esse aqui? 2x. E o cara que ao quadrado vira esse aqui? 5. Tá feito. Resolvi em 2 segundos. O aluno nem olha pro cara do meio. Nesse caso, deu certo. Porque esse trinômio, ele é um trinômio quadrado perfeito. Só que nem sempre ele é. Entende? Nem sempre ele é. Então, olha para cá. Eu vou mostrar como se faz corretamente. E depois eu mostro o que eu faço quando ele não é. Então, a maneira correta seria o seguinte, ó. A maneira correta. Eu sei que essa expressão é assim, olha. É o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo elevado ao quadrado. Agora, me falta descobrir o seguinte, ó. Quem é o primeiro e quem é o segundo que eu vou elevar ao quadrado. Então, vamos lá. Qual é o valor que elevado ao quadrado vira 4x ao quadrado? A resposta é 2x. Então, esse aqui é o meu candidato a ser o primeiro. Qual é o número que é ao quadrado? Ele vira 25. 5. Então, aqui no meio tem que ser o 2x e tem que ser o quê? O 5. Agora eu verifico. Esse cara aqui do meio, ele vira quanto? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 5 é 20. Ele vira 20x. Opa! Deu certinho. Já que deu certinho, então o primeiro elemento é 2x e o segundo elemento é 5. Tá? Tá aqui. Como esse é um trinômio quadrado perfeito, eu faço isso e está perfeito também. Agora, e se não for um trinômio quadrado perfeito? Essa expressão que está aqui no quadro, ela é um trinômio quadrado perfeito? Você já fica no caso seguinte, né? Opa, o 20 não é, né? O 20 não existe ninguém ao quadrado que vira 20. Então, possivelmente isso aqui não é um trinômio quadrado perfeito. E de fato ele não é, tá? Olha só. Então, olha aqui todo mundo. Quem é o cara que é ao quadrado, vira x ao quadrado. X. Então, aqui do meio, tem que ser 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Quem é que está aqui, ó? 12x. Reparem bem, 12x. Então, esse cara do meio tem que ser 12x. Para bater com o que está ali.
Então aqui eu já tenho 2x. Para virar 12x, está faltando o número 6. Então o cara do meio é 2 vezes x vezes 6, que vai virar 12x. Então se aqui é 6, esse último deveria ser 6 ao quadrado. Esse de cima não é um trinômio quadrado perfeito. Ele não é. Porque se ele fosse, ele deveria ser esse aqui, ó. O de baixo é. O de cima não é. Quanto que falta pro de cima chegar até o de baixo? O x ao quadrado ele já tem. O 12x ele já tem. O problema é que ele tem 20. E para ser um trinômio quadrado perfeito, tem que ter 36. Então, para esse 20 virar 36, está faltando quanto? Está faltando 16. Não é isso? Então, nem todo trinômio vai ser um quadrado perfeito. Tá? Nem todo trinômio é um quadrado perfeito. Então, se eu não tenho um valor para poder virar um quadrado perfeito, eu faço ele virar um quadrado perfeito na marra. Tá faltando 16. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou somar 16 aqui. Eu vou somar. Porque aí 20 com 16 vira 36. Só que aí eu vou subtrair também 16. Parece estranho isso daqui. Mas eu estou somando 16 e subtraindo 16. Então, basicamente, eu não estou fazendo nada. Porque eu dei 16 e tirei 16. Então, eu não alterei minha conta. Se o patrão de vocês falar, olha, eu vou te dar um aumento, hein? R$ 500 de aumento. Porém, o imposto vai comer R$ 500 teu. Não deu diferença, né? Ele te deu um dinheiro e tomou o dinheiro. Então aqui, olha, eu dei 16 e tomei 16. Por que eu estou fazendo isso? Para poder virar isso aqui, ó. Olha só. X ao quadrado mais 12x mais 36 menos 16. Por que isso aqui é importante? Por conta disso aqui, ó. Esse cara todinho tá aqui, olha, resolvido. É um trinômio quadrado perfeito. Ele é o x mais 6 ao quadrado. Vê só, primeiro ao quadrado, 2 vezes primeiro pelo segundo e segundo ao quadrado. Menos 16. Tá vendo? Eu transformei aquele cara em um trinômio quadrado perfeito. Tá? Eu transformei ele em um trinômio quadrado perfeito. Agora, para que eu estou fazendo isso? Deixa eu ver aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque isso vai ser importante para resolver um tipo de problema que cai em prova. Não cai tanto, mas cai em prova. Tá? Antes de fazer isso, eu vou mostrar para vocês que dá igualzinho, não muda nada. Ó, x mais 6 ao quadrado menos 16. Olha para cá. O que está aqui dentro vai virar x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o 6 ao quadrado. Então, isso, e aqui o menos 16 que eu botei aqui embaixo. Então, aqui eu tenho x ao quadrado mais 12x. 36 menos 16 dá 20. Olha para cá. Exatamente o que eu tinha aqui. Então, isso que eu estou fazendo, o nome é completar quadrados. Eu coloco o valor que falta para que o trinômio vire um quadrado perfeito. Tá? Agora, beleza. O que isso tem a ver com geometria analítica? Por que eu estou revisando isso aqui para vocês? É o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma equação de circunferência. X menos 2 ao quadrado, mais y mais 3 ao quadrado, igual a 16. A gente viu aqui equação de circunferência. Quando eu olho para cá, quem é o centro? O centro é o ponto 2 menos 3. Né? E quem é o raio? O raio é 4. Não vou botar parênteses, não precisa. O raio é 4.
Agora imagina o seguinte. E se a questão não te desse a equação assim, toda bonitinha? E se ela resolvesse isso daqui? Como assim resolver? Vai para cá, eu vou resolver isso aqui. Vai dar x ao quadrado, menos 4x, mais 4. Agora eu vou resolver isso aqui. Vai dar y ao quadrado, mais 6y, mais 9. Igual a 16. Certo? Agora eu vou dar aqui uma arrumadinha. Eu vou escrever primeiro x ao quadrado, e depois eu vou escrever o y ao quadrado, e depois eu vou escrever o menos 4x, e depois eu vou escrever o mais 6y. Agora para cá. Aqui eu tenho o 4 positivo, e aqui eu tenho o 9 positivo. 4 com 9 dá 13. E aqui tem o 16 que vai vir para o outro lado. Esse 16 passa para o outro lado, menos 16. Então 13 menos 16 dá menos 3. Tá vendo essa equação aqui? É a mesma que está aqui. Só que essa aqui eu chamo de equação reduzida. E aqui eu chamo de equação geral. Qual a diferença? Só a forma de escrever, tá? As duas são iguais. As duas são iguais. Só que a equação reduzida é muito melhor. Porque a equação reduzida, eu bato o olho nela, eu sei quem é o centro e eu sei quem é o raio. Na equação geral, não consigo fazer isso. Tá? Então vamos lá? O que se transformou aqui? Se transformou x ao quadrado, y ao quadrado, menos 4x, mais 6y, menos 3, igual a zero. X ao quadrado, y ao quadrado, menos 4x, mais 6y, menos 3, igual a zero. Eu acho que tudo igualzinho. E se a minha equação, se a prova me desse assim, e eu precisasse transformar isso na equação reduzida, para poder encontrar o centro e o raio? Porque eu bato o olho aqui, faço a menor ideia de quem é o centro e quem é o raio. Não sei, não sei. Eu não consigo bater o olho ali e descobrir quem é o centro e quem é o raio. Então, para conseguir descobrir, eu tenho que escrever na forma reduzida, que é uma forma simplificada. Então, como que a gente faz? A gente faz assim. Primeiro, a gente organiza. Coloca x junto com x e coloca y junto com y. E pega esse menos 3 aqui e joga para o outro lado. E agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso aqui. Atenção que eu vou fazer. Eu vou olhar para cá e olhar para cá individualmente. X ao quadrado menos 4x, olha só. Olha aqui todo mundo. Essa equação aqui tem que virar um trinômio quadrado perfeito. Se ela virar um trinômio quadrado perfeito, eu vou conseguir escrever assim, ó. Então, olha para cá. Aqui eu tenho x ao quadrado, então esse cara aqui é x. E aqui eu tenho menos 4x. Então vai ser menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aí vem a minha pergunta. Quem é o valor do segundo para que essa expressão vire menos 4x? Tem que ser 2. Porque aí menos 2 vezes 2 vira menos 4. Então, o primeiro vale x e o segundo vale 2. Então, olha, aqui é 2. Certo? Depois eu volto a falar aqui. Eu vou agora brincar com y. Vamos lá? Opa, desculpa. Vamos lá? Agora o y.
Aqui eu tenho o y ao quadrado, então aqui tem que ser y. E aqui eu tenho 6y, então é 2 vezes o y vezes alguém. Qual é o número que eu multiplico o 2y para ele poder virar 6y? 3. Então o y é o primeiro e o 3 tem que ser o segundo. Então esse daqui, olha, ele vira x ao quadrado menos 4x mais 4. E esse aqui vira y ao quadrado mais 6y mais 9. E agora vem a parte que é a parte malandra. Esse cara que tem x, tá faltando somar 4 para ele. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou somar 4 aqui e eu vou somar 4 aqui também. Por que eu vou somar 4 dos dois lados? Por que eu vou fazer isso? Eu vou somar 4 dos dois lados, porque se eu faço isso, se eu somo 4 dos dois lados, o valor que vai aparecer aqui vai se tornar um trinômio quadrado perfeito. E se eu somar 4 na esquerda e somar 4 na direita, eu não altero a minha conta. Aqui é a mesma coisa. Para esse cara do y, tá faltando somar um 9. Então, ó, tá aí. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o seguinte, ó. Esse aqui eu tenho x ao quadrado menos 4x mais 4 y ao quadrado mais 6y mais 9 igual a 3 mais 4 mais 9. Aí aqui, ó, eu consigo isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, ó. Acabamos de resolver aqui. Então eu até sei qual é a resposta. Olha para cá. O primeiro cara é x, o segundo cara é 2. Como o sinal aqui é de menos, ficaria... Tá aqui. Agora vamos olhar para esse daqui, o lado de cá. O lado de cá tá feito aqui, olha. O y é o primeiro, o 3 é o segundo. Então isso aqui, olha... y mais 3 elevado ao quadrado. E agora, do lado de cá, sobrou o 3, o 4 e o 9. 3 mais 4 dá 7. 7 com 9, 16. Então agora, eu já sei quem é o centro. E o raio... Vocês podem ver. É a mesma coisa que encontramos aqui. Igual, mudou nada. Bom, mas não adianta a gente ver como é que funciona e não exercitar, correto? Então, a gente precisa exercitar isso daí. Eu separei aqui duas questões da EA, onde envolve equação de circunferência. Essa primeira... ela nem vai usar o que a gente acabou de ver, mas a próxima usa. Tudo bem? Então, olha, tempo para vocês. Eu vou marcar assim, 3 minutinhos ou bastante. Eu quero que vocês tentem fazer essa questãozinha aí. Tá? Vamos lá, galera? Vamos fazer isso aqui? Tá ligado o microfone dessa vez? Tá assim. Tá assim. Então, vamos lá? Eu vou resolver agora aqui essa terceira da EA. Essa daqui é até bem tranquila, tá? A próxima que vai usar completar quadrados, caso eu queira. Então, vamos jogar aqui. Pronto. Vamos fazer essa questãozinha aqui. A questão fala o seguinte, ó, aqui é a equação da circunferência. Como você pode ver, tá toda descombelada, não tá arrumadinha, x menos o cara ao quadrado, y menos o cara ao quadrado.
E ela fala o seguinte, ó, eu quero que isso aqui tenha o centro 1, 2 e tenha o raio 5. Quais são os valores de M e C? Então, basicamente, ela quer o seguinte, ela quer essa daqui, ó. O centro é 1, 2, então é x menos 1, y menos o 2, e o raio é 5. Ela quer isso aqui, né? Só que ela não quer assim, ela quer na equação geral. Então o que eu vou fazer? Vou pegar essa bagunça, eu vou espalhar, aí eu comparo com aquela. Então olha aqui, o primeiro vai dar x ao quadrado, agora é 2 vezes o primeiro pelo segundo, e agora o segundo ao quadrado. Mesma coisa aqui, y ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo, e o segundo ao quadrado. Tudo isso aqui é igual a 25. Agora, joga em todo mundo para um lado só. Eu vou dar até uma arrumadinha. Eu vou primeiro escrever o x ao quadrado. Agora eu vou escrever o y ao quadrado. Agora eu vou escrever o menos 2x. Agora eu vou escrever o menos 4y. E agora eu vou organizar isso aqui. Aqui eu tenho o 1 positivo. O 1. Aqui eu tenho o 4 positivo. Então aqui eu tenho o 1 mais o 4 dá 5. Esse 25 vem negativo para o lado de cá. Então vai ficar 5 menos 25, que vai dar menos 20. Então essa é a minha equação reduzida. Agora vamos bater? X ao quadrado, opa, bateu, tá aqui. Y ao quadrado, bateu, tá aqui. Menos 2x, opa, aqui tem menos mx. Então o m é igual a 2. Menos 4y, bateu. E aqui é menos 20. Opa, aqui está menos c. Então o c é igual a 20. O m é igual a 2 e o c é igual a 20. Tá aqui, ó. Entendeu a ideia? Então, eu peguei a minha equação da circunferência e escrevi ela de forma espalhada, tá? Vamos agora para o número 4 aqui. Bom, essa daqui eu vou ter que dar uma arrumadinha. Então, acompanhe comigo aqui como que eu vou resolver essa questão. A primeira coisa que você faz é organizar. Eu vou colocar o x junto com outro x, tá? Então, essa equação aqui ficaria assim, ó. X ao quadrado menos 3x. Aí eu escrevo o outro. Mais y ao quadrado. Aí, esse menos 4, eu posso jogar para o outro lado. Ó. Igual a 4. Pronto. Tá aqui. Certo? Agora, eu quero saber o seguinte. Como é que eu completo, como é que eu transformo isso daqui num conome? Como é que eu transformo isso daqui naquela equaçãozinha reduzida? Né? Eu quero que isso aqui vire uma equaçãozinha reduzida. Então, olha para cá. Isso aqui é uma expressão, isso aqui é outra. Na verdade, esse está pronto já. Está pronto, porque ele não tem mais ninguém aqui com ele, então é y ao quadrado mesmo. Está pronto. Agora, a minha preocupação é essa daqui. Então, olha só. Eu tenho alguém ao quadrado, aí eu tenho menos 2 vezes esse cara vezes esse cara, e aqui eu vou ter um outro elevado ao quadrado, tá? Então, vamos começar a brincar aqui. O termo ao quadrado que vira x ao quadrado é x. Certo? Então, o x é o primeiro. Agora, olha só. Aqui tem menos 2x. E eu quero que isso vire menos 3x. Então, qual é o número que eu multiplico o menos 2x para ele poder virar menos 3x? Como é que eu faço o 2 virar 3? Eu tenho que multiplicar por 3 meios. Por quê? Pensa, menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Menos 6 dividido por 2 vai dar menos 3. Tá?
Então, olha, aqui é um 2, aqui é um 3. Cara, eu quero que o 2 vire 3, então eu multiplico por 3 meios. Porque assim, o 2 do denominador vai cortar esse e vai sobrar só o 3. Então aqui, olha, tem que ficar isso aqui. Certo? Então vamos lá. X ao quadrado. Esse cara aqui vai dar menos 3. X mais... Aí você resolve isso aqui. Então, para esse cara se tornar um trinômio quadrado perfeito, tá faltando 9 quartos aqui. Tá faltando 9 quartos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar 9 quartos, porque vai transformar ele num trinômio quadrado perfeito. Então, olha, eu vou somar aqui 9 quartos e eu vou somar aqui também 9 quartos. Agora, esse primeiro se tornou um trinômio quadrado perfeito. Aqui, tá aqui, igual, aí tu faz isso aqui. Isso aqui vai dar 25 quartos. Eu peguei o 4, somei com 9 quartos. Eu fiz o mínimo C e deu 25 quartos. Pronto, agora olha para cá. Quem é o centro? O centro é o ponto 3 meios, 0. E quem é o raio? O raio é a raiz quadrada disso daqui, 5 meios. Então, basicamente, o meu centro é o ponto 1,50 e o raio vale 2,5. Aí olha qual é a pergunta. Esses pontos aqui, ó, pertencem à circunferência ou não? Entendeu? Porque agora eu posso ver. Porque agora eu tenho o centro, agora eu tenho o ponto, eu posso verificar se ele pertence à circunferência ou não. Certo? Então, essa é a maneira de montar a minha equaçãozinha aqui, olha. Eu montei a minha equação. Só que essa questão em especial, ela tem uma maneira mais rápida e mais fácil de fazer, tá? Porque nesse caso aqui, ele não quer saber quem é o raio e quem é o centro. Se ele quiser saber quem é o raio e quem é o centro, tá aqui, olha, o raio é esse, o centro é esse. Ele só quer saber se os pontos pertencem ou não à minha equação. Então, olha o que eu posso fazer aqui, ó, para conseguir fazer isso aqui mais rápido. Deixa eu ver aqui. Tá, não apaguei não, tá? Tá tudo aqui. Eu só passei para uma em branco aqui. Pega esses pontos e substitui aqui dentro. Ponto B. Pega o ponto B e substitui aqui dentro. Então, aqui é x e aqui é y. Só substitui. Então, olha aqui. Aqui vai ficar 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado menos 3 vezes 1 menos 4. E resolve isso daqui. Isso aqui é 1 mais 4 menos 3 menos 4. 1 mais 4 é 5. 5 menos 3 dá 2. 2 menos 4 dá menos 2 aqui o resultado. E agora para o ponto C. Faz a mesma coisa. Pega a equação da circunferência. E agora troca o x e o y por 0 e 1. Então vai ficar 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado menos 3 vezes 0 menos 4. Isso aqui vai dar 0. Isso aqui vai dar mais 1. Isso aqui vai dar 0 de novo. Menos 4. Então isso aqui vai dar menos 3.
certo? Agora, vamos lá. Vamos entender o que aconteceu aqui. Essa expressão aqui, ela tem que ser igual a zero, porque ela é da circunferência. Então, se por um acaso, se eu pegar um ponto, colocar aqui dentro, e esse ponto eu coloquei aqui dentro, e esse resultado dar zero, ou seja, dar zero certinho, o que está aqui e o que está aqui deu zero, quer dizer que o ponto pertence à circunferência. Porque aqui eu vou ter uma circunferência, finge que é uma circunferência, e se eu pegar um ponto e colocar aqui dentro e dar zero certinho, é porque o ponto pertence à minha circunferência. Agora, se eu colocar um ponto aqui dentro e o lado esquerdo ficar menor do que o zero, quer dizer que o ponto está aqui dentro. E se eu botar um ponto na minha circunferência e esse valor ficar maior do que zero, quer dizer que o ponto está aqui fora. Então, se for negativo, é porque o ponto está antes da circunferência, está dentro. E se der positivo, quer dizer que ele está fora da circunferência, ele é externo, tá? Como o ponto B deu negativo e o ponto C deu negativo, os dois estão na parte de dentro. Os dois são interiores. Tá? Os dois são interiores. Aí, nessa conta que eu tinha feito, eu encontrei o centro e eu encontrei o raio. Quem é o centro? O centro é o ponto 1,5, 0. Tá aqui, ó. 1,5, 0. Esse é o centro. E quem é o raio? O raio é 2,5. Então é como se existisse um raio aqui, olha, de 2,5. O ponto B é o ponto 1, 2. É o ponto 1 e é o ponto 2. Óbvio que ele fica dentro. E o ponto C é o ponto 0, 1. Ele está aqui, ó. É óbvio que ele fica dentro. O meu raio é 2,5, cara. O meu raio consegue ultrapassar isso daqui. Tá? Então, tanto o ponto B quanto o ponto C ficam dentro da circunferência. Tá? Sabendo o centro e o raio, eu descubro se está dentro ou está fora. Mas, se eu substituir, eu verifico se o valor é negativo ou se o valor é positivo. Tá? Então, conseguir escrever isso daqui só é de fato necessário quando a questão ela pede especificamente qual é o centro da minha circunferência, qual é o raio da minha circunferência. Porque se eu olhar para a expressão geral, eu não consigo fazer. Eu tenho que conseguir escrever na forma reduzida. Só na forma reduzida que eu sei quem é o centro e eu sei quem é o raio. Tá? Mas se é só para saber se o ponto está dentro ou o ponto está fora, é melhor substituir. Você substitui e chega a resposta mais rápido. Tá? Faltava só comentar essas coisas para poder de fato fechar tudo que eu tenho que falar para EA de geometria analítica. Tá certo? Na semana que vem, eu já começo a falar com vocês sobre geometria espacial. Só que eu não vou deixar para trás o que a gente viu de analítica e plana. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, de tempos em tempos, gerar listinha de exercício só com prova de concurso, e agora eu vou expandir, né, colocando concursos de oficiais, e eu vou deixar a lista com vocês, com o tempo, e eu pego a lista e resolvo aqui numa aula nas segundas de tarde, tá legal? Aí eu pego questões de vários concursos e vou trabalhando aqui de tempos em tempos, porque assim a matéria vai sempre girando e ela sempre fica fresca na cabeça, tá legal? Essa aula aqui, ela é um apêndice. Esses assuntos aqui não são os assuntos que são mais cobrados em prova, tá? Mas como existem questões desses assuntos, eu tenho um videozinho aqui, tá? Então, como eu falei semana passada, essa aula aqui ela é muito mais para quem já pegou tudo que vem antes e dominou tudo, tá? Porque se você tiver com um problema em algum lá atrás, é melhor pegar vídeo antigo e revisar essas aulas do que parar para olhar isso daqui. Quando você dominar aquele, aí olha com calma para cá, tá certo? Então, galera, a aula fica por aqui, é 4h33 agora, tá certo? Então, a gente fecha a aula aqui. Eu vou avisar para vocês quando essa aula estiver online, não só essa como as últimas, que eu não coloquei as últimas ainda. E quando tiver materialzinho extra, eu envio e aviso vocês, tá certo? Então,
Abração, galera. Encontro vocês aqui na semana que vem. E a gente fica por aqui, tá? Abraço, galera.